Bom, boa noite para quem está chegando aí. Para quem não me conhece, eu sou Fernando PR. A gente está fazendo um mês intensivo de aromaterapia e a gente vai colocar nesta semana tão intensiva aí que a gente está fazendo, a gente vai colocar muitas apresentações diferentes aqui para vocês. A gente está chamando pessoas diferentes, profissionais de linhas, de áreas diferentes, e cada dia a gente vai ter uma aula de segunda a sábado, de segunda a sexta a gente está fazendo às 20 horas e no sábado a gente vai fazer às 17 horas. E no comecinho da semana a gente já lança aí para vocês verem nas nossas redes sociais todas as apresentações que a gente vai ter ao longo aí da semana para que você possa acompanhar, convidar alguém se você quiser convidar e poder participar junto com a gente. A gente sempre estimula sim que você no final da apresentação abra sua câmera, abra seu microfone, pergunte, tire suas dúvidas, mas durante a apresentação a gente deixa mais quietinho assim para que as nossas gravações fiquem legais e depois a gente pode passar esse vídeo para uma pessoa que de repente queria assistir e não conseguiu estar presente. Toda a nossa equipe, as pessoas que trabalham junto com a gente estão convidados para vir, para assistir, para participar, para trazer seus convidados também, para a gente poder, digamos assim, melhorar um pouquinho o nosso planeta, a nossa vida, a nossa saúde, com boas vibrações, com uma coisa que é natural. Nós vamos falar sobre óleos essenciais, que é um presente divino que já está na natureza. Nenhuma empresa produz óleo essencial, a gente simplesmente faz o melhor possível para extrair o óleo essencial, mantendo os benefícios dele. Então a gente está pegando alguma coisa que é puro, que é orgânico, que veio da natureza e a gente está utilizando para a nossa saúde física, mental e emocional. Hoje eu vou fazer a aula para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema imunológico. Eu sou formado em psicologia, para quem não me conhece, minha especialização é em psicodrama, gosto bastante dessa parte de comunicação de grupos, mas eu estudei yoga e sou professor de yoga faz 25 anos. Por conta do yoga, eu acabei aprendendo bastante sobre a medicina da Índia, que é a Ayurveda. Durante um tempo eu estudei aqui no Brasil, depois eu morei na Índia estudando um pouquinho mais sobre meditação, sobre a parte do yoga, sobre como ensinar essas tradições antigas, e também eu morei num hospital ayurvédico, onde eu estava estudando um pouco mais sobre a medicina da Índia. E por ser psicólogo, eu sou apaixonado pelos florais de Bach. Se você não conhece também, é uma linha de tratamento fantástica para a gente mexer com as nossas vibrações. Hoje nós vamos falar um pouquinho de tudo, mas o nosso foco está nos óleos essenciais. A gente está no nosso intensivo de aromaterapia. E eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente refletir um pouquinho sobre algumas coisas que eu acho que são muito importantes para a nossa saúde e às vezes a gente acaba não percebendo isso, acaba passando batido, porque a gente presta muita atenção, às vezes, na nossa visão mais alopática de correr atrás de um remédio, de um medicamento para solucionar alguma coisa que a gente está vivendo naquele instante. E às vezes a gente esquece que tem uma série de coisas que a gente pode colocar junto na nossa saúde para a gente melhorar um pouquinho ela de uma forma geral. Legal. Então, como que a gente melhora a nossa imunidade pensando nos óleos essenciais? Porém, hoje eu vou falar com vocês um pouco mais do que os óleos essenciais. Tem outras coisas que eu queria trazer daquelas tradições que eu estudei para falar com vocês. Então, a primeira coisa é que nesta nossa apresentação vai ter um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho de alimentação, de aromaterapia, de ayurveda, de yoga e, na minha opinião, nossa espiritualidade, seja da forma que você quiser exercê-la, dentro da tradição que te agrada mais, mas é muito importante a gente não esquecer nossa conexão com o divino. E isso, existem estudos hoje de que aquelas pessoas que têm uma conexão maior, que oram, que fazem as suas orações durante o dia, durante a sua semana, elas conseguem melhorar, inclusive, o seu sistema imunológico. Algumas coisas que a gente precisaria pensar em evitar, e se não for possível evitar, reduzir pelo menos. Por exemplo, açúcar. Existe uma série de estudos e de dados aqui, eu não quero me aprofundar muito nessa parte hoje, mas eu te convido a estudar um pouquinho mais sobre isso. O açúcar, ele é um alimento meio vazio para o nosso corpo, especialmente o açúcar branco refinado. Quando você está falando do açúcar de coco ou de beterraba, se você está pensando no açúcar mais demerara, você tem algumas propriedades que são interessantes, mas aquele açúcar branco refinado que a gente usa, ele não é muito legal.
e ele acaba, de uma certa forma, enfraquecendo o nosso sistema imunológico. Imagine se a gente colocar aqui ainda um tanto de conservantes e um tanto de corantes que vem em algumas coisas mais industrializadas. Você não precisa ficar perfeita a sua alimentação, a gente sempre pensa naquela regrinha do que é mais presente. Se você tem 5 dias de uma boa alimentação, você poderia pisar na bola aí em 2 dias, mas se você está fazendo com que a sua rotina seja equivocada, aí fica difícil da gente harmonizar com pequenos detalhes. A gordura saturada também é um grande vilão. Nem toda gordura é ruim, a gente precisa entender isso. Existem boas gorduras. Nós temos coisas que a gente come que só conseguem uma absorção melhor se você tiver uma boa gordura. Por isso, as gorduras de castanhas ou dos óleos que são poliinsaturados, como o próprio azeite que a gente usa, é tão importante a gente ter na nossa alimentação. Mas evitar um pouquinho a gordura saturada. Os grãos refinados e o glúten. O glúten a gente precisa fazer um parênteses, porque existe uma grande movimento, né, de repente, contra o glúten. Nosso glúten hoje em dia não é da melhor qualidade possível, como muitas outras coisas que a gente tem por conta dos industrializados, mas eu diria que seria muito legal a gente pensar em expandir. A gente reduz para expandir. Quando você conhece alguém que não consome glúten, você descobre que existe um universo de possibilidades que você nunca parou para pensar, porque você estava focado numa única forma que você acabou aprendendo sobre alimentação. E existem coisas fantásticas que não tem glúten e a gente nem sabia, seja de massa, seja de pizza, seja de pão, seja de bolachas, o que for. Então é legal a gente pensar em, vou tentar evitar um pouquinho esses grãos mais refinados e aproveitar um pouco mais os integrais. Tem coisas que não tem tanto a ver com a nossa alimentação, mas para a tradição oriental, tudo aquilo que entra em você e tudo aquilo que nutre você de alguma forma também é considerado alimentação. Por exemplo, o estresse, o medo e a ansiedade, preocupação e raiva. Algumas pessoas, eu não sei se você consegue pensar junto comigo, elas se nutrem desses sentimentos. Parece que a pessoa gosta de manter a mente dela os assuntos que acabam trazendo mais ansiedade. Aquela pessoa que não só tem um problema para resolver, mas ela gira tanto em volta desse problema, ela repete tanto isso mental e fisicamente para ela mesma, que ela começa a alimentar o ambiente e ela mesma com aquelas emoções que ela tem. Aquelas pessoas que já estão meio tristes e ficam se alimentando de, às vezes, notícias ou filmes ou músicas que são ruins. Tudo aquilo que entra no nosso corpo, através do nosso portal, a nossa boca, né, o paladar, o que você vê, o que você ouve, o que você toca, o que você cheira. Tudo isso se torna alimento no seu corpo, seja físico, energético ou emocional. Então a gente precisa pensar que um regime ou uma forma de você melhorar a sua alimentação envolve inclusive aquilo que você está alimentando os seus sentidos. A gente costuma dizer que escutamos só músicas que são tristes ou depressivas e no final do dia a pessoa não consegue perceber por que ela está com uma sensação mais triste. Às vezes a gente só assiste coisas e programas de televisão que são muito pesados e depois você não consegue perceber por que você está com aquela energia mais pesada. Então pense na sua alimentação dessa forma também. O que você está fazendo? Está alimentando o seu estresse, medo e ansiedade? Sua preocupação e a sua raiva? O excesso de gordura animal. Não estou dizendo aqui que você deve ou não assumir uma posição que seja vegetariana ou não, isso são escolhas pessoais, mas a gente já sabe que o excesso de gordura animal não é muito legal, especialmente porque, de novo, a questão da qualidade, né? A produção da nossa alimentação hoje não é tão boa. Os nossos avós, quando tomavam leite daquela vaquinha que andava e comia no pasto. Hoje, às vezes, a gente está se alimentando de animais que estão presos em confinamento com uma produção em excesso. E a maioria das pessoas nunca parou para pensar a respeito. Ou elas simplesmente fazem um olhar meio que não querem se interessar. É muito interessante a gente procurar, né, formas melhores, onde envolvam menos sofrimento animal, onde tem uma melhor qualidade daquele produto de alguma forma, e aí você faz as suas escolhas. Não sou eu aqui que vou te dizer o que você deveria escolher. A mágoa e a falta de perdão. Mágoa é muito interessante, o pessoal costuma analisar palavras, né? Mágoa vem de má água. Nosso corpo é feito de 70% de água ou mais. E não sei se vocês já viram aquele estudo sobre
as moléculas da água que você vai congelando, né, de um cientista japonês. É muito interessante perceber que aquilo que você fala, ouve, que você vibra dentro de você, vai mexendo também com a água do seu corpo, com as células do seu corpo. O Deepak Chopra, que é um médico indiano que vocês devem conhecer talvez pelos livros mais de autoajuda, mas ele é um excelente médico ayurvédico. Ele tem um ditado lá, uma frase dele que diz o seguinte, que quando você está triste, as suas células ficam tristes, seu rim fica triste. Então a mágoa acaba entristecendo todo o nosso corpo e muda totalmente a forma como a gente reage a um determinado problema. A falta de perdão também. O perdão, quando você não consegue fazer esse exercício, ele mexe com o seu coração, mexe com todo o seu sistema imunológico. Para quem não conhece, eu te convido a conhecer um exercício chamado Ho'oponopono, onde você repete, né? Eu sinto muito, te perdoo, eu sou grato e eu te amo. Muito interessante isso como um exercício mental ou uma repetição mental para que você possa fazer. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. É um exercício fantástico para a gente eliminar essas mágoas e tirar essas coisas que estão presas dentro da gente. Antibióticos. Não estou aqui para falar mal da nossa medicina, graças a Deus ela existe, salva tantas vidas. Porém, existe muita coisa que a gente pode fazer sem entrar em medicamentos mais pesados ou em medicamentos que a gente deveria usar em último caso. E hoje em dia as pessoas sentem qualquer coisinha, corre para uma farmácia e já usa um remédio que às vezes não seria necessário. Ou às vezes com uma indicação equivocada ou até a automedicação. O que a gente quer nessas linhas que hoje são chamadas de alternativa é ganhar esse poder da nossa saúde novamente, onde você vai aprender novamente como os nossos avós e bisavós sabiam a usar a natureza, talvez não na forma do chá, mas na forma do óleo essencial, na forma da fitoterapia, para você estabilizar a sua saúde, manter a sua saúde num nível um pouquinho anterior a essa questão que talvez a gente precise realmente ir para um hospital, ir fazer um tratamento e tomar remédios que sejam mais fortes. O sedentarismo. Óbvio que nesta fase que nós estamos vivendo agora está todo mundo um pouquinho mais sedentário, mas é muito legal a gente pensar que coisas simples, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, para quem tem a minha idade um pouquinho mais, a gente levantava do sofá para mudar o canal da televisão. Hoje a gente não levanta para mudar o canal da televisão. Então tem coisas absurdamente simples. A gente ia muito até a padaria de carro. Eu me lembro que a gente ia, o mercado fica 6, 8 quadras da minha casa, a gente costumava ir a pé. Hoje em dia, quando você sai com o seu carro e não encontra um local para estacionar na porta do lugar que você vai, você já reclama que você vai ter que andar uma quadra. Nós criamos uma mente sedentária e isso acaba indo para o nosso corpo. É muito importante manter o seu corpo com atividade física que seja harmonizada para a sua idade, para a sua situação física, para o tempo que você tem e tudo mais. Excesso de TV e mídias sociais. Todos nós hoje, especialmente por conta da situação que a gente está vivendo, estamos mais tempo nas nossas mídias sociais e talvez na televisão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, minha, pessoal. Eu deixei de assistir televisão aberta tem mais de 20 anos. Eu fiz uma escolha que eu não queria que alguém controlasse qual era a sequência de coisas que eu queria ver, ou que eu deveria ver. E eu passei, mesmo numa época onde a gente não tinha internet, porque faz bastante tempo, eu passei a escolher o que eu quero assistir e quando eu quero assistir. Hoje, com a internet, ficou muito mais fácil. Eu não gosto da situação passiva de ver algo que alguém decidiu por mim. Mas essa é uma opção minha. E nossas mídias sociais, eu estou nelas, eu participo delas, mas eu seleciono muito bem o que eu vou ver, em que tipo de situação eu quero me envolver, com que pessoas eu vou conversar e o que eu vou colocar lá. Eu acredito que todos nós podemos fazer esse planeta um pouquinho melhor, com as nossas ações e os nossos exemplos, nossas palavras. Então, se você procurar nas nossas mídias sociais, as que eu participo, a gente está sempre tentando colocar alguma coisa de conhecimento, de alegria, de compartilhar coisas boas, ao invés de simplesmente ficar gerando intrigas e procurando pequenas coisas para a gente discutir com outras pessoas. Reclamações, você deve conhecer, a gente fala que reclamar é clamar 2 vezes, então é você chamar por aquilo que você não está querendo. Quando você reclama do calor, você chama o calor 2 vezes. É muito interessante a gente começar a pensar quantas vezes você reclama por dia.
Todos nós temos direito de ter um dia que você não está bem, de ter um momento que você não está bem, mas algumas pessoas fazem disso seu estilo de vida. E a reclamação é algo que contamina a nossa mente. E pessoas tóxicas. Nem sempre a gente pode escolher exatamente com quem a gente quer estar. Às vezes a gente precisa conviver com pessoas que não são tão legais, mas uma coisa que a gente pode fazer é tentar evitar o contato com pessoas tóxicas. E tem pessoas que vão atrás. Elas ficam nas mídias sociais procurando alguém que falou alguma coisa para ir lá e cutucar e começar uma discussão. Bom, vamos falar de coisa boa. Algumas coisas que a gente pode aumentar ou introduzir na sua vida. A primeira delas, luz do sol. Nada é mais antioxidante, nada traz mais saúde, nada traz mais vida, nada é mais antidepressivo do que a luz do sol. Seja abrir as suas janelas, você tomar sol, uma parte da sua casa e você deixar ela no sol. Algumas das suas roupas que estão fechadas há muito tempo, roupas de cama. É muito legal você abrir a sua mente e a sua casa para deixar o sol entrar. Hidratação e alimentação saudável. Hidratação é muito importante. Vocês devem saber que tem pessoas que esquecem de beber água. E se você bebe chá, ou se você bebe refrigerante, ou se você bebe cerveja o dia inteiro, não é porque é líquido que vai substituir a hidratação da sua água. É importante que a gente tome os líquidos que você quiser, mas que você também beba água. E alimentação saudável. Esse ponto é muito amplo, eu não vou entrar agora, mas todo mundo sabe que fruta, verdura, legumes, cereais integrais, castanhas, óleos vegetais de boa qualidade são bons para a gente. Então, ontem mesmo a gente teve uma outra aula, antes de ontem, com o Gabriel, e ele estava falando sobre a nossa nota, de você dar uma nota de 0 a 10 para alguns quesitos da sua vida, por exemplo, a sua alimentação. Eu acho que todo mundo sabe o que precisa, mas é difícil. Costuma-se dizer que é mais fácil você fazer uma pessoa mudar de cidade do que mudar os hábitos alimentares dela, mesmo ela sabendo que algo faz mal. Vocês devem conhecer alguém que diz assim: toda vez que eu como tal coisa eu passo mal. Geralmente a minha primeira pergunta para ela é: por que você continua comendo tal coisa? Se você sabe que você come, você vai passar mal. E existe na tradição da Ayurveda, para quem não é vegano, existe a ideia do ghee, que é a manteiga clarificada. Ela é bem interessante para o nosso corpo e algumas pessoas não estão acostumadas ou não conhecem. É chamado de ghee, às vezes escreve-se assim, às vezes escreve-se com i, porque é uma transliteração do sânscrito ali e ela fica diferente. Normalmente é uma manteiga sem sal, e ela é feita num processo de banho-maria para eliminar parte daquela gordura dela. É considerada, segundo a tradição ayurvédica, uma das melhores gorduras para a gente alimentar o nosso cérebro, para a gente alimentar o nosso corpo. Suplementos e probióticos. A gente precisa entender um pouquinho isso, porque existem muitos suplementos que são sintéticos e às vezes até com corantes, que não é exatamente isso que nós estamos falando. Mas é muito difícil na nossa alimentação hoje a gente conseguir exatamente todos os nutrientes que a gente tem. Por conta da nossa correria, por conta do empobrecimento do nosso solo, por conta das dificuldades que a gente tem de controlar todas as questões ambientais na produção dos alimentos. Às vezes aquele alimento depois é lavado e colocado algum tipo de produto nele e acaba tirando uma grande parte. Daí a gente vai lá, cozinha, queima, torra e a gente tira muito dos nossos nutrientes. Então seria interessante você pensar num projeto de suplementação com coisas que sejam boas, saudáveis, orgânicas, não muito sintéticas. Exercícios respiratórios, eu venho da tradição do yoga, a gente sabe que se você tiver com a sua coluna reta e você respirar corretamente, você melhora a oxigenação de todo o seu corpo. A maioria das pessoas respira abaixo de 50% da sua capacidade, por falta de postura, de fortalecimento do diafragma, que é a musculatura da respiração, por falta de narinas desobstruídas que permitam que ele respire bem e falta do hábito de respirar pelas narinas e não pela boca. Não sei quem que inventou isso pra gente. Nariz só tem uma função, respirar. A boca tem várias. Vamos deixar cada um fazendo a coisa que foi feito para fazer. Atividade física moderada sem competição. Quando tem competição na jogada pode até gerar mais estresse do que outra coisa. Você já viu aquelas pessoas que sentam, vão jogar bola, vão jogar basquete, às vezes senta para jogar truco e a pessoa passa mais tempo discutindo e brigando do que exatamente se divertindo. Então, se tem competição na jogada, já não é tão interessante. Fé, esperança e otimismo. Existe, como eu disse para vocês, estudos hoje que as pessoas que têm fé
e uma recuperação melhor em hospitais ou pós-cirúrgicos, por exemplo, do que aquelas pessoas que não têm fé alguma ou não têm nenhuma crença em algo superior. Bons pensamentos e meditação. Bom pensamento é um hábito. Algumas pessoas são viciadas em pensamentos negativos. Você precisa trocar essa faixa do seu corpo, mudar um pouquinho essa sintonia para que você comece a ver o lado bom. Não significa isolar ou ignorar o que é ruim, mas buscar enxergar melhor. Vocês devem conhecer aquela história do cara que estava olhando uma árvore de Natal que tinha 100 lâmpadas piscando e uma estava queimada. E aquela lâmpada estava incomodando ele. E ele foi falar para a garçonete daquele restaurante. E ela disse, moço, tem 99 luzes piscando, tem uma que não pisca. Por que você está tão preocupado com ela? Às vezes a gente vai atrás daquela coisa que não é legal. E se você não sabe nada sobre meditação, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre meditação. Porque é um momento onde a gente equaliza a nossa mente e a gente faz uma conexão com os seres divinos. E isso faz toda a diferença para você, inclusive, ajudar a combater o estresse. Orações e encorajamento, afirmações positivas. A gente costuma dizer que o mundo já tem pessoas críticas suficientes. A gente poderia começar a encorajar as pessoas um pouquinho mais, ao invés de simplesmente criticá-las o tempo todo. Uma pessoa fez 10 coisas boas e uma ruim. Vamos elogiar essas 10 coisas boas, ainda que você faça uma crítica construtiva depois. Mas no final do seu dia, quantas críticas e quantos elogios ou encorajamentos você fez? Afirmações positivas. Tem gente que acorda já falando, hoje não é meu dia, hoje nada vai dar certo. E a gente vai programando. Isso na tradição oriental é chamada de sankalpa, que é afirmação. A pessoa vai fazendo afirmações negativas ao longo do dia e você vai chamando por aquela energia e vai contaminando também a sua mente. Estar com pessoas que você gosta. A gente sabe até que em hospitais as pessoas que recebem visitas conseguem se recuperar também mais rápido do que as pessoas que não recebem visitas. Ações purificadoras, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre desintoxicação e os óleos essenciais, que é um dos nossos focos para a gente conversar hoje. Mas eu precisava fazer essa introdução para você, porque a maioria das pessoas pensam, tem uma coisa que vai melhorar a minha imunidade. O que é? É a vitamina. Não tem uma coisa que vai melhorar a sua imunidade. Existe um conjunto de coisas. Ações purificadoras são limpezas, desintoxicações que a gente faz no corpo. Lembra que eu estou te trazendo algumas coisas da tradição do yoga e da Ayurveda. Higienizar a língua, que é raspar a língua. Existem hoje já no nosso mercado, nossas farmácias, essa função de limpar a nossa língua, ela é trabalhada na tradição ayurvédica há mais de 2.500 anos. E nós há pouco tempo aqui, agora no Brasil, começamos a ter, pouco tempo assim, 20, 10, 15 anos, começamos a ter esses aparelhinhos sendo vendidos até em farmácias para você fazer higienização da sua língua pela manhã. Higienizar as narinas. A tradição ayurvédica usa esse aparelhinho que vocês estão vendo na foto, ele é chamado de luta, onde você coloca a água de um lado, ela sai do outro, e você faz a limpeza com água e sal. Super simples. Um monte de gente fala, eu uso soro. Pega o soro gelado da geladeira, joga dentro da narina e aí engole aquele soro com aquele muco que estava na narina. A gente precisava jogar para fora. Excelente para quem tem rinite, sinusite e precisa tratar o sistema respiratório. Higiene dos dentes. Aí, a gente precisaria ter uma aula com uma companheira nossa dentista aí para falar um pouquinho mais, não só de você limpar, de você fazer o bochecho, de você passar o fio dental. A nossa boca é um campo muito grande para infecções e a gente pode ter algumas complicações no nosso corpo por conta de uma falta de higiene bucal. Higiene das mãos, estamos aprendendo super agora o quanto isso é importante, mas além disso, o que a gente quase nunca fala é da higiene mental e da nossa higiene emocional. É você se preocupar em limpar pensamentos e emoções que não são tão boas com a mesma dedicação que você faz para limpar o seu corpo e para limpar, por exemplo, a sua boca ou as suas narinas. Precisamos pensar mais o que eu tenho feito e qual a frequência que eu tenho feito para fazer a minha higienização mental e emocional. Os óleos essenciais, para quem não sabe, são substâncias naturais voláteis, extraídas das plantas e são altamente concentrados.
A gente sugere os óleos da doTERRA, a empresa que eu escolhi trabalhar, por conta da sua qualidade, da pureza, dos princípios sociais. Eu espero que a gente tenha um dia nesse nosso intensivo só para falar sobre isso com vocês, para falar o quanto a doTERRA se preocupa, desde o agricultor, como ele é tratado, até a pureza dessas plantas e até os projetos sociais que ela tem espalhados aí pelo mundo todo, que tem uma forma ética de trabalhar, e é uma das coisas que me interessou e me fez ir atrás, para a gente aprender a dar apoio para boas empresas e aprender a bloquear do nosso dia a dia algumas empresas que têm ações que não são tão legais para a nossa sociedade. Quais são as formas de utilização dos óleos essenciais? De forma bem geral, são 4. Forma tópica, quando você aplica sobre a sua pele. Aromática, quando você inala, seja pingando nas mãos, fazendo conchinha, usando um colar difusor ou um difusor ultrassônico. Interna, quando você ingere o óleo essencial. Vamos deixar aqui, os óleos da doTERRA são praticamente os únicos do Brasil que têm essa autorização para serem ingeridos. É importante que você veja isso antes de ingerir um óleo essencial. E mesmo assim, não são todos. Alguns óleos essenciais, a gente sempre dá o exemplo do eucalipto, porque ele é muito comum, ele não é ingerível, nós não vamos conseguir digerir ele de uma forma boa. Então a gente não usa ele internamente. E você pode colocar em alimentos. A gente vai ter uma aula aqui ainda nessa nossa intensivo, falando um pouco mais sobre alimentação com óleos essenciais. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente pode utilizar também em cápsulas, em sucos, na água, no leite vegetal e na forma multiuso, que a gente usa para fazer, por exemplo, alguns produtos de limpeza ou de cosmético. Tem uma forma de você fazer um limpa-tudo fantástico na sua casa, com 2 óleos essenciais e um pouquinho de água, e você vai ter uma limpeza fantástica, sem ter todas aquelas coisas sintéticas que às vezes intoxicam o nosso corpo e drenam o nosso sistema de defesa. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Existe aí um médico que é um dos sócios fundadores da doTERRA, chamado Dr. Hill, e ele fala que existem 8 passos para a gente manter a nossa imunidade. E eu vou colocar, isso nós estamos pensando nos olhos aqui, tá? Fora aquilo que a gente comentou no início do nosso encontro. O primeiro deles é dar suporte ao sistema imunológico. E eu não vou entrar nas coisas químicas e médicas aqui, mas esses óleos que estão sendo apresentados, como copaíba, ungade, orégano e frankincense, são excelentes para dar suporte ao nosso sistema imunológico. Eles ajudam a combater agentes que a gente tem no nosso corpo, que estão drenando as nossas forças ou produzindo algum ambiente que não seja interessante para o nosso corpo, para o nosso sangue, para o nosso aparelho digestivo, e eles vão melhorar o seu sistema de defesa. O seu corpo foi feito para se curar. Ele só precisa receber as ferramentas para produzir essa cura. Quando você corta o seu dedo, em alguns dias aquele corte vai cicatrizar. Ele foi programado para isso. Porém, nós não damos as condições perfeitas para que ele faça isso às vezes. Às vezes com a própria higiene do corte, que pode acabar infeccionando. Mas se você der as condições, o seu corpo tem como fazer isso. Os óleos essenciais não curam. Eles ajudam o seu corpo a ter todos os elementos e ferramentas para produzir essa cura. E aí nós temos lá o copaíba, um óleo fantástico, OnGuard, que é um blend da doTERRA, que entre outras coisas tem a canela, tem a laranja, o orégano e o frankincense, que é chamado de olíbano. O rei dos óleos, talvez um dos óleos mais importantes, seja para o sistema nervoso central, seja para trabalhar. Muitos desses óleos, como por exemplo o frankincense e o copaíba, também são óleos que podem trabalhar nossas emoções. Nesse caso, eu estou pensando, vai depender se é um adulto, se é uma criança, se a pessoa tem alguma condição diferente. Esses óleos poderiam ser feitos num roll-on, para que você passasse no seu corpo, ou uma mistura para você fazer o uso dele tópico, e eles também poderiam ser usados internamente, contanto que a gente respeite algumas regrinhas, e se você não sabe muito isso, pergunta para quem sabe um pouquinho mais, que essa pessoa vai te ajudar. O segundo passo seria melhorar o ar, a qualidade do ar e dar suporte ao sistema respiratório. O ar de dentro da nossa casa às vezes é mais tóxico do que o ar fora da nossa casa, dependendo de onde você mora. Porque dentro da nossa casa a gente está envolvido com, primeiro, às vezes a falta de luz, às vezes a falta de circulação do ar e às vezes a gente está intoxicado com os produtos que são sintéticos
que a gente usa para fazer limpeza, perfume, maquiagem, desodorante e uma série de outras coisas. Então, para melhorar o nosso sistema respiratório, a gente tem uma sequência aí fantástica. O Breathe, e ele é um dos blends da doTERRA, que tem, entre outras coisas dentro dele, o eucalipto e hortelã-pimenta, fantástico para o seu sistema respiratório. O Purify, que é excelente para você colocar, por exemplo, num difusor, excelente para você diminuir odores do seu banheiro, do seu lixo, da sua pia, excelente para você fazer alguns dos produtos de limpeza que a gente estava comentando. O limão, que é um dos óleos mais versáteis, com o melhor custo-benefício que a gente tem na aromaterapia, um óleo extremamente barato e ele tem assim uma quantidade de funções. Eu estava comentando com vocês no começo, um óleo essencial às vezes tem centenas de princípios ativos dentro dele. Então o mesmo óleo ajuda você em muitas coisas diferentes. O Peppermint, que é o hortelã-pimenta, se você já teve essa experiência com ele, você não vai esquecer nunca. Pegar o hortelã-pimenta da doTERRA, pingar na sua mão e cheirar, ele muda o seu sistema respiratório assim em questão de segundos. E o eucalipto, que é fantástico. Veja que desde os romanos eles usavam lá o eucalipto nas águas termais e, por exemplo, nas saunas, que a gente costuma fazer até hoje, só que hoje a gente faz com essência de eucalipto. Eles usavam o próprio galho, a folha, né, do eucalipto. O terceiro passo é combater organismos estranhos no seu corpo. E para isso a gente tem melaleuca, orégano, tomilho e a pimenta preta, que são fantásticos para ajudar o nosso corpo a eliminar todos os agentes que não deveriam estar ali e dar esse suporte para que você consiga fazer o seu corpo mesmo fazer esse combate. O nosso quarto passo, a gente fala que são os cofatores para a imunidade. E aí ele é um pouquinho mais longo, porque os cofatores são vários, mas uma das coisas muito legais de pensar são os cítricos. Tanto que a gente, desde criança, escuta nossos avós e nossos pais falarem da importância de a gente comer frutas, da importância de você utilizar laranja ou limão na alimentação. Quem não ouviu um jargão da Ayurveda que diz um copo de água morna com gotas de limão de manhã para você ajudar a limpar o seu organismo? Então, essa é a função deles. Por exemplo, a tangerina, o grapefruit, que é a toranja, o limão. O frankincense não é um cítrico, né? É uma resina de uma árvore chamada Boswellia, que vem de uma região do deserto. Mas lembra que eu falei para vocês que ele é um dos nossos reis aí dos óleos? Ele tem uma quantidade de funções fantásticas. O quinto passo seria a limpeza e higienização. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente fez um sprayzinho para a gente usar aqui na nossa casa, que vai o álcool 70. Eu prefiro em spray do que em gel, para falar a verdade. E colocamos o On Guard e a melaleuca. Então, se você pegar aí uns 30 ml, por exemplo, né, que é o sprayzinho que a gente costuma usar, a gente colocou aí 15 gotas do On Guard e 5 do melaleuca. Além de você higienizar a sua mão com álcool 70, você vai deixar um cheirinho muito agradável, vai melhorar a sua pele, o melaleuca é fantástico para a pele e ainda tem um poder aí muito maior de higienização e de esterilização. O sexto passo seria o controle do estresse, ansiedade e medo. É muito legal a gente pensar nas nossas ferramentas mentais, na sua meditação, mas você também pode auxiliar isso com alguns óleos. Um dos mais conhecidos para trazer essa tranquilidade é o lavanda. Você poderia usar o lavanda massageando os seus pés, por exemplo, antes de dormir. Você poderia usar o lavanda no difusor ultrassônico. Você poderia utilizar o lavanda também aromaticamente, simplesmente pingando nas suas mãos e cheirando. Excelente. O frankincense está aqui de novo. Ele poderia estar em todas, na verdade. O limão, que é muito, muito interessante. Você usar uma gotinha de limão. A gente até fala do desafio dos 21 dias, de você tomar uma gota de limão de manhã durante 21 dias e perceber, fazer um relato para você mesmo do que você está sentindo. Lembrando que nós estamos falando da ingestão de óleos da doTERRA e eu já falei para vocês, jovens e adultos saudáveis. Crianças abaixo de 6 anos, gestantes, pessoas que estão amamentando, é legal conversar com alguém que conhece um pouquinho mais para ter uma orientação mais individualizada. E o Deep Blue, que existe na forma aí de óleo, mas a doTERRA também tem a pomada dele, né, o gel dele, que é muito legal, que é um óleo para aliviar tensões, seja pré-atividade física, pós-atividade física, final do seu dia, melhorar a circulação das suas pernas,
aliviar a tensão dos ombros, das suas costas. Ele é fantástico para fazer esse trabalho. A hora que você faz uma massagem com ele, você sente, minutos, você vai sentir uma diferença nessa região. O sétimo passo é a digestão. Segundo a tradição ayurvédica, tudo começa no nosso sistema digestivo, quando nós estamos falando da parte física, e tudo começa no nosso campo emocional ou vibracional, quando a gente está falando de uma coisa um pouco mais sutil. Do ponto de vista agora físico, a gente precisa melhorar a nossa digestão. Nós somos tão mal acostumados com isso, a gente às vezes se alimenta tão mal, que as pessoas nem param para prestar atenção nisso. Elas já acham que, eu sempre fui assim. Para a tradição ayurvédica, se você não vai no banheiro para evacuar todos os dias, a gente já considera que ali tem um desequilíbrio que precisa ser ajustado. E isso a gente precisa não só melhorar o funcionamento do seu sistema digestivo, mas melhorar e propiciar, né, a melhor absorção dos nutrientes que você está consumindo. E para isso a gente tem também uma gama de óleos essenciais muito legais. O Zengest, que é um composto totalmente ayurvédico, com muitas plantas diferentes, entre elas o anis estrelado, o hortelã-pimenta está aí de novo, o gengibre e tantas outras que vão ajudar você no seu processo digestivo. O limão está aí de novo como um grande limpador do nosso sistema, aquele que ajuda a desintoxicar e eliminar aquilo que não é legal. O hortelã-pimenta é extremamente versátil e tem duas funções que você vai ver ele se repetir aqui: sistema respiratório, sistema digestivo. E a laranja-lima, também chamada de laranja selvagem ou laranja doce, que é wild orange, que é fantástica para o nosso funcionamento do sistema digestivo. Além de que, lembra que todos os cítricos ajudam a gente com emoções que não estão muito bem resolvidas. Quando você está um pouco mais triste, ele ajuda a trazer a energia do sol para dentro de você e te trazer mais vitalidade. E o oitavo passo é melhorar a qualidade do sono. Se você esquece de um desses passos que a gente falou, provavelmente o seu sistema imunológico vai acabar sofrendo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sei, quando aquela gripinha está chegando, eu sei exatamente o que eu fiz de errado. Para mim, normalmente é a junção de três coisas: sono que não ficou legal, alimentação que não ficou legal, e de alguma forma eu estou num ambiente estranho. Isso acontece quando eu viajo, por exemplo, para um outro país, ou quando você pega um avião e você fica naquele ambiente mais fechado, não come direito, não dorme direito, a minha imunidade sente muito rápido essa mudança. E aí já tem que dar uma trabalhada aí. Mas nada vai adiantar se eu continuasse nessa mesma pegada durante 10 dias, 15 dias, 20 dias. Então, para melhorar nossa qualidade do sono, também temos uma sequência aí de óleos que são muito legais. O lavanda, que é super conhecido. Serenity é um blend da doTERRA, que tem o lavanda dentro dele, entre outros óleos, que é fantástico para ajudar você a relaxar, a tranquilizar, para você poder dormir melhor. O Balance, que é o meu favorito de todos os tempos, é um óleo que a gente diz que ele é aterrador. Ele ajuda a silenciar a sua mente quando ela é acelerada. Existem dois tipos básicos de pessoas que têm dificuldade para dormir e às vezes você tem uma junção dos dois. Aquelas pessoas que mantêm as emoções muito mexidas, por isso não conseguem dormir, e pessoas que mantêm a mente muito ativa e por isso não conseguem dormir. A junção desses dois, Serenity Balance, é fantástica para melhorar a sua qualidade do sono. O laranja-lima, que tem uma função muito interessante, quando você usa ele pela manhã, ele tem a tendência a te despertar. E se você usa ele mais para a noite, ele tem uma tendência a te relaxar. Ele tem um acesso ali à luminosidade e alguma coisinha no seu corpo que ajuda a perceber e controlar a luminosidade, e ele ativa ou ceda de acordo com o momento do dia. Isso é muito interessante. E a camomila romana, que é um óleo fantástico, delicioso, extremamente sutil e que é excelente para a gente também poder tranquilizar e aquietar. Então, relembrando um pouquinho o que a gente falou, nós falamos dos passos: suporte ao sistema imunológico, purificar o ar e sistema respiratório, combater organismos estranhos do seu corpo, cofatores para a sua imunidade, limpeza e higienização, controle de estresse, ansiedade e medo, suporte à digestão, melhora da qualidade do sono. Os óleos essenciais, a gente costuma dizer, quando uma pessoa pergunta para a gente
Todo dia a gente recebe um recado no WhatsApp assim: qual óleo que é bom para digestão? Qual óleo que é bom para sono? Qual óleo que é bom? E eu costumo dizer para as pessoas que nós estamos de novo com um pensamento alopático, aonde este produto serve para esta coisa, independente do que eu estou fazendo. Na verdade, para melhorar o seu sono, precisa de muitas coisas, desde a nossa alimentação, atividade física, desacelerar a mente, e você pode usar óleos essenciais, mas talvez o seu sono seja um problema da sua digestão que não está legal. Às vezes é um problema das suas emoções que estão mexidas. Às vezes a sua mente está acelerada. E não tem como a gente descobrir se a pessoa também não se conhece o suficiente para te dar as ferramentas para você auxiliar ela nesse processo de melhora do sono, por exemplo. Então a gente costuma dizer que a coisa mais legal é você aprender, você ter essas ferramentas na mão e você poder usar pensando em harmonizar o seu corpo. Quando alguém me pergunta sobre o sono, a minha primeira vontade de dizer para ela é: vamos harmonizar tudo e provavelmente o sono vai se encaixar junto? Vamos cuidar da sua alimentação, atividade física? Vamos melhorar a sua respiração, o seu sistema digestivo? Vamos relaxar um pouquinho a tensão? E provavelmente aí a gente consegue ajustar muito bem o seu sono. Por que pensar em cuidar deste problema que não está legal, ao invés de pensar em harmonizar a minha saúde como um todo? E para isso, a gente sempre pensa na ideia do kit, porque os kits, quando você tem um conjunto de óleos, você vai conseguir muito melhor harmonizar a sua saúde. Não é algo para tratar um problema, e sim algo para equalizar a sua saúde de forma geral. E para isso, um único produto, um único óleo ou uma única atividade não vai funcionar. A gente precisa de um pouquinho mais e de um conjunto. Um dos kits que já foi pensado, porque é uma farmacinha fantástica de coisas naturais para você ter no seu corpo, é o kit família, que tem quase todos os óleos que a gente comentou aqui hoje. O lavanda, o limão siciliano, o hortelã-pimenta, o melaleuca, o on-guard. O on-guard é aquele blend que ajuda a gente na, na nossa imunidade. Hoje o nosso assunto é imunidade, mas eu vou só fazer um parênteses para você entender uma coisa. O on-guard tem um efeito muito legal para proteção energética, excelente para você usar em difusores, em locais onde tem muita gente, onde tem muita energia. Então, os óleos essenciais não são feitos para problemas de saúde. Eles são feitos para melhorar a energia, a sua saúde, melhorar as condições para o seu corpo se tratar. E isso é muito legal de você entender. Porque quando você entende isso, fica mais fácil de pensar num projeto de saúde que envolva também os óleos essenciais. Nós temos o frankincense, que eu te falei que é o rei dos óleos, o deep blue, para aliviar tensões, e eu estou agora fazendo um mega resumo deles, porque eles servem para muito mais coisa do que isso. O brief para o nosso sistema respiratório, o zengest para o seu sistema digestivo, e o orégano, que além de ficar divino na comida, requeijão com uma gotinha de orégano fica fantástico. O orégano no seu feijão, ou no molho do seu macarrão, ou no seu azeite, que é uma forma fantástica de você consumir os óleos essenciais, fica muito bom e ajuda a gente em várias coisas. Outra pitadinha da parte emocional, o orégano é chamado de o óleo do desapego e da humildade. Ele ajuda a gente a tirar aquela prepotência que às vezes a gente tem de enxergar que aquilo que eu não conheço provavelmente não é bom. As pessoas só conseguem entender que é bom alguma coisa que ela conhece. E às vezes a gente precisa trabalhar um pouquinho esse nosso ego, trabalhar um pouquinho a nossa humildade. E além de tudo, ele é fantástico para o seu sistema imunológico. Nós temos também o Kit Brasil, que tem dois óleos fantásticos que são feitos aqui no Brasil, que é a copaíba e a tangerina. Então a diferença deles são esses dois últimos que estão grifadinhos aqui, ó. 8 dos óleos são iguais, mas o família tem o Zengest e o orégano. E esse daqui tem a copaíba e a tangerina. Eu estou te contando um pouco sobre os óleos, fizemos um parênteses um pouco maior no início, e talvez se você não está acostumado com eles, você pensa, legal, o que eu faço? Como é que eu faço para poder ter esses óleos? E uma coisa que eu acho que é muito legal, a partir do momento que você vai se envolvendo com eles, você pode estudar mais, trocar experiências e utilizar eles no seu dia a dia. Então, a gente tem uma proposta para mostrar para a maioria das pessoas. Como eu te disse, quem vem me procurar e fala que quer um óleo, eu falo, você não gostaria de ter uma conta na doTERRA para você poder ter acesso a treinamento, curso,
um atendimento especializado, individualizado das pessoas que estão na equipe, um grupo para você poder tirar suas dúvidas e trocar experiência com outras pessoas que usam, ao invés de você comprar um óleo de mim e ainda pagar mais caro, você pode ter a sua conta, pagar mais barato e ter acesso a tudo isso. E se você não tem a menor vontade de trabalhar, se você não tem a menor vontade de trabalhar com óleos essenciais ou de divulgar óleos essenciais, legal, dá para você fazer a sua conta como cliente preferencial. Você simplesmente compra da doTERRA, direto dela, chega na sua casa e você vai ter acesso a uma série de benefícios aí, além do uso dos óleos. Mas você também pode, se quiser, empreender com os óleos e ajudar a gente nessa nossa missão de levar um pouquinho mais de saúde, conversar com as pessoas, refletir um pouquinho mais sobre o que elas estão fazendo com a saúde delas, física, mental e emocional. E aí você pode ser um consultor de bem-estar, que é o que eu escolhi ser, porque eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu gosto muito de levar ideias boas e saúde para as pessoas. Você pode entrar em contato com a pessoa da nossa equipe que te chamou para assistir essa reunião, ou se você veio aqui porque você chegou me procurando, achou as nossas redes sociais, legal, fala comigo, eu vou conversar com você também. A gente vai ficar muito feliz em poder contar um pouquinho mais para você sobre a doTERRA, sobre como você pode fazer parte, se você quiser, dessa nossa grande família, para você ter acesso a uma série de coisas e poder, de repente, estudar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais e utilizar isso no seu dia a dia, comprando os produtos todos diretos da doTERRA e ainda com descontos. Se você está vendo esse vídeo depois do momento que a gente fez a nossa aula, compartilhe. Eu acho que tem muita gente precisando, especialmente daquela primeira reflexão que a gente fez no início do vídeo, falando um pouquinho mais sobre nossa saúde, sobre os nossos hábitos, coisas para a gente tirar e coisas para a gente adquirir no nosso dia a dia. Se você não conhece, aqui estão as nossas redes sociais. Você Essencial é o nome que a gente escolheu para divulgar a nossa história, nosso pensamento, porque a gente realmente acredita que você, cada um de nós, é essencial no processo de cuidar da nossa saúde e de espalhar coisas boas para o nosso planeta e para o nosso país, especialmente no momento desse. Se você não está acostumado com a gente aqui, ó, tira uma foto, tira um print dessa tela, eu vou tirar ela já para a gente poder conversar um pouquinho. A gente está aqui agora, se vocês quiserem, eu estou com tempo, a gente pode conversar um pouquinho, vocês podem abrir câmera, pode abrir microfone, se você quiser fazer alguma pergunta, eu te respondo. Se você não quiser fazer a pergunta, quiser escrever ela no chat, eu também te respondo com o maior prazer. Se alguém quiser falar ou comentar ou dar algum depoimento também de alguma coisa que já vivenciou, que já experimentou também, muito bem. Fê, por favor, quando você falou agora do On Guard, melaleuca e orégano, o Luizinho lá no Vietnã está com um bebê que está com 8 meses. Eles queriam saber se eles poderiam preparar, que eles estão com um guard lá e o melaleuca. Ela queria saber se ela poderia preparar um rolon e passar nele, no bebê. Sim ou não? Ela me fez essa pergunta e pediu para eu responder Na até... diluição correta, sim, sem problema nenhum. O que a gente sempre faz quando você lida com criança, por exemplo, no caso deles, eu teria, não precisa nem ser rolon, tá? Eu falo rolon porque É que ela ganhou o rolão. sim, Não, é extremamente prático. Mas é. você pode pegar um vidrinho desse aqui, misturar e na hora de usar você pinga na mão, mistura e usa. É que o rolão é Tá. muito prático, né? Para você fazer assim e você passa, fecha, pronto, acabou. Você nem fica com cheiro na mão. Eu gosto muito da ideia do rolon. Uma ideia muito boa para vocês, por exemplo, é você comprar, por exemplo, o rolon da doTERRA do On Guard e você abrir ele e colocar o melaleuca e o orégano nele. Porque daí você já tem o vidro do rolon, já tem o On Guard diluído e você vai colocar o orégano e o melaleuca. Né? Uma hipótese legal. Ele poderia usar sim, a única coisa que a gente tem que ver é a idade da criança para ver qual diluição que você vai usar. Lembrando que bebê recém-nascido é uma diluição, eu vou contar isso para vocês porque parece, quando a gente vê a primeira vez no curso, a gente acha que está errado, né? Que alguém errou. Esse vidro aqui tem 10 ml, que são aproximadamente 200 gotas. Se eu for fazer uma diluição para um bebê recém-nascido, é 0,25%. Eu vou colocar 0,5 porque 0,25 dá uma conta muito difícil. 0,5% é uma gota neste vidro aqui de óleo de coco. Então você vai colocar, por exemplo, uma gota de On Guard e o resto de óleo de coco. Isso seria para um bebê recém-nascido.
Essa é uma diluição de 0,5%. Isso já seria suficiente para um bebê, por exemplo. Tá? E aí você tem, se a criança tem 1 ano, você já pode subir isso daí para colocar de 1 a 3%. Se é um caso mais agudo, que você vai precisar usar com uma frequência maior, você pode colocar um pouco mais. Se é uso contínuo, a gente faz uma diluição menor. E aí é importante que cada caso a gente veja um pouquinho para aquela pessoa, né? E não fale assim, genericamente. Mas o importante saber é, para crianças pequenas, a diluição é bem grande. Mas pode usar sim. Eu acredito que talvez, eu posso estar enganado, tá? Esse meio mais relacionado à medicina, saúde mais tradicional, ele tem uma certa resistência para pequenas mudanças, né? Você sabe disso. Eu acredito Sim. que essas resistências estão sendo quebradas aos poucos por conta dos estudos. Eu, Fernando, sou uma pessoa que eu gosto da parte da ciência, não tenha dúvida disso, mas eu sou uma pessoa que eu me ligo bastante na experiência de outras pessoas. Então, do ponto de vista do yoga, quando alguém chega para mim e fala que ele meditou e teve uma determinada experiência, aquilo para mim é muito importante. Eu não preciso que alguém coloque um eletrodo em alguém e faça uma experiência para me dizer, olha, a meditação vai causar isso, tá? Mas eu acho que tem pessoas que precisam exatamente daqueles estudos e dos números e dos gráficos. Sim. Nós não tínhamos muitos desses produzidos, especialmente no Brasil. A doTERRA está dando esse panorama. Ela está colocando estudos para serem feitos, ela está colocando, junto com as universidades, junto com o hospital, né? A doTERRA montou um hospital dentro do espaço dela, dentro da fábrica ali, né? E eu tenho certeza que é uma questão de 2 para 3 anos a gente vai ter uma grande revolução na nossa medicina, na nossa forma de pensar a medicina um pouco mais ampla, inclusive na odontologia. Que bacana, que bacana. Eu acho que é importante também, porque você precisa ter dados técnicos também, né? É importante, lógico, você saber, né, se alguém melhorou e tal. Basta a pessoa falar, eu melhorei do dia para a noite. Mas é importante você ter dados técnicos também, né? Isso também ajuda muito na confiabilidade também. Comecei usando em mim, na minha casa, e agora coloquei na minha prática clínica. Em um pouco mais, aí eu acho que de uns 10 meses que eu estou usando, eu já tenho muita história para contar. Eu imagino esses colegas que já estão há 10 anos, 20 anos, né? Aí já com muita experiência, então eu acho assim, está quebrando um pouco esse paradigma de que o médico não usa. Alguns colegas já estão absorvendo mais essa mensagem do olhar a saúde antes da doença. E eu tenho certeza que nós seremos modificadores aí dos colegas, né, influenciando esses poucos que estão começando a lançar todo esse aprendizado e essa experiência do dia a dia da prática clínica, vai mudando, vai fazendo com que alguns colegas vão abrindo um pouco essa cabeça aí. Tem 3 coisas importantes aí, né? Primeiro, como disse a Jussana, a gente precisa das experiências, mas a gente precisa dos estudos, porque o meio científico não funciona só por relatos, ele funciona das 2 formas. Então é importante a gente ter as 2 coisas, mas cada um no seu quadrado, né? Eu sou de uma área da psicologia, eu sou professor de yoga. O que eu posso contribuir com testes laboratoriais? Nada. A gente precisa deixar pessoas que são da área fazer isso, certo? E a gente não tinha esse estímulo, esse incentivo. Uma outra coisa importante é a responsabilidade de quem usa e de quem indica os óleos essenciais. Porque se você está fazendo isso também sem conhecimento, sem estudo, sem ter o bom senso de colocar o que é da saúde, né? O que é da medicina tradicional, o que é da medicina chamada alternativa, o que é do nosso bem-estar, o que é mental, o que é espiritual. Quando a gente faz um balaio, coloca tudo junto, sem nenhum tipo de estudo ou de alguma coisa que embase isso, a gente também tira o crédito dessas terapias. Então é importante que a gente tenha o estudo, o conhecimento, a habilidade e a vontade de integrar
Algumas pessoas parecem ter uma vontade de dividir, né? Vamos falar mal da medicina e falar bem da medicina alternativa. A gente precisa integrar. Já imaginou que hospital Exatamente. um hospital onde você chega e uma pessoa te fala, olha, o seu caso pode ser tratado desse jeito aqui, o seu vai ser tratado aqui, o seu precisa desta equipe aqui. Isso vai ser muito legal. Ao invés da gente separar, a gente integrar. E é a ideia da Juliana. Por isso que ela montou um hospital dentro do espaço dela e contratou médicos alopáticos, ou seja, médicos, né, da nossa medicina tradicional, para que eles usem, junto com a medicina, usem os óleos essenciais e usem a aromaterapia.